Hoje pela manhã, os escritores que estão participando da Jornada em Ação, 13º Seminário Internacional de Leitura, de Pesquisa em Leitura e Patrimônio Cultural, participaram de uma coletiva para a imprensa. O encontro contou com Lúcia Santaella, Chico Marinho, Inácio de Loyola Brandão e Luciana Savagé. A entrevista coletiva com os escritores que estão em Passo Fundo participando da Jornada em Ação ficou em torno da educação no Brasil. O escritor e professor da Universidade Federal de Minas Gerais, Chico Marinho, falou sobre os desafios do ensino nas escolas e nas universidades. Eu acho que a classe, né, a sala de aula começa a se dissolver e dá lugar aos laboratórios que são mais colaborativos, que pressupõem mais um aluno proativo, né? Então o aluno hoje ele é o protagonista também, não é o professor que fica falando blá, 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 mas é o aluno que vem trazer a ideia também. Às vezes o aluno chega com um potencial, chega sabendo mais que o professor. Como é que eu vou falar de mídias digitais com um aluno que nasceu digital, né? Então é preciso repensar a universidade, repensar a sala de aula nesses termos. A escritora e professora da PUC São Paulo, Lúcia Santaella, falou sobre a qualidade da educação no Brasil. Não há educação sem continuidade. Não, a educação não pode ser disruptiva. Bom, o que eu falei lá? Exatamente o tema que eu vou falar hoje à tarde. Os tipos de leitores, e minha palestra começou da seguinte maneira. Se eu fosse falar sobre o que funciona na educação no Brasil, eu teria que inverter meu tema. O Brasil como um laboratório de pesquisa sobre o que não funciona na educação. Nós estamos no fundo do poço. Há alguns anos, eu não pratico a covardia moral. A gente tem que denunciar, pelo menos com a minha voz, que vale tão pouco. Eu tenho que denunciar o que está acontecendo nesse país. E denuncio para onde eu vou. Então, o que acontece? Há alguns anos eu dizia, esta crise da educação brasileira está começando a afetar a pós-graduação. Isso afetou todas as áreas. Quer dizer, hoje a pós-graduação virou um festival de doutorados sem qualidade. Competição entre a literatura infantil e a tecnologia foi o assunto tratado pela escritora e jornalista Luciana Savagé. Sabe que eu acho que não compete? Eu acho que não compete. Eu vou dizer, eu entrei em crise criativa, se é que pode existir isso, quando nasceu meu netinho de 6, que agora está com 6 anos. E eu fiquei achando, eu não estou sabendo escrever mais literatura, porque eu achava que eu escrevia literatura para criança e comecei a descobrir que não era para criança, porque eu achava que não estava falando de cangaço e tudo. Como que eu vou escrever isso para criança? E quando eu vi agora meu netinho que começou a me ensinar a baixar no iPad aplicativos como Netflix, que ele me ensinou, e outros, ele começou a me dar aula, e eu comecei a ficar mais preocupada ainda, e ele não dorme sem ler. E eu fico impressionada. Então eu acho que eu não acho que tem crise, eu acho que uma coisa complementa a outra. Questionado sobre como o interesse do público interfere na hora de escrever um livro, o escritor e cronista Inácio de Loyola Brandão falou sobre o que considera quando está escrevendo seus livros. A mesma maneira como eu escrevo para adulto, eu escrevo para criança. E, por exemplo, tanto deu certo, o menino que vendia palavras, que foi muito bem, ganhou vários prêmios, se bem que prêmio também não quer dizer nada, e ganhou o Jabuti. E é bonitinho porque o Jabuti que ele ganhou é dourado, mas não é nem de ouro. Mas foi um livro que foi uma memória minha, e eu escrevi do jeito que eu quis. E ele vende muito entre crianças e é adotado por escolas, virou uma peça teatral. E na peça teatral ele foi modernizado, porque no livro passa quando eu sou na minha infância, e depois na peça passa na atualidade, mas eles conservaram todos os instrumentos da minha infância, e aparece tablet, aparece a biblioteca do meu pai, etc, 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 etc. Então eu escrevo.
Eu não sei que público vai, não, quem escreve livro não tem a mínima ideia para onde vai.